Começa agora a programação do Centro Nacional de Mídias da Educação. Olá, boa tarde a todos. Olá, seja bem-vindo. Você, estudante, professor e até quem está aí no aplicativo e quem mais quiser vir comigo. Vamos navegar juntos nas águas da nossa escrita, como no encontro de rios. No mar de conhecimentos, de norte a sul do Brasil, poesia e prosa são bem-vindas, se feitas de mão em mão. Vem, traz teu coração e nele coloca a tua emoção, porque palavra, verso e histórias, hoje você vê por aqui, no Centro Nacional de Mídias da Educação. Eu sou a professora Vânia Barros, venho lá da Bahia, mas mando logo a palavra para o Rio de Janeiro, porque vou aqui chamar o professor Jorge Coutinho. Obrigado, professora Vânia. E hoje aqui no Centro Nacional de Mídias da Educação, todas as palavras têm de ser libertadoras. Todos os momentos, tudo que você desenvolver é poesia. Então não tenha medo, escreva, fale. Essa é a nossa mensagem de hoje para vocês. E nessa aula especial, professora Vânia, vamos trabalhar aqui com a nossa agenda do dia. Equipes, problematização, exibição do vídeo, leitura de imagem, atividade complementar, memorial e avaliação do dia. E eu peço para que todas as nossas equipes de coordenação, socialização, avaliação e síntese já se preparem e em 8 minutos nós voltamos para ver suas impressões sobre a última aula assistida. Até já! Professor Rony, muito obrigado, Gabriel, todos os nossos colegas aí. E eu tenho um xará, né? Meu nome é Jorge Marcelo. Agora vamos socializar, trazendo aí mais informações, nos descontraindo, porque nós estamos aqui no Centro Nacional de Mídias justamente para isso, mostrar toda a nossa cultura, nosso conhecimento e compartilhar. Não é isso, professora Vânia? É isso aí, professor. E quero dizer para os estudantes que eu gostei muito aí desse momento das equipes aí, quase todas se apresentaram. Parabéns pela iniciativa, a ideia é essa. Ao final de cada aula, vocês sempre vão se reunir e na aula seguinte, vocês vão trazer elementos a partir da identidade de cada uma delas. E agora a gente passa para a nossa problematização. Vocês já pensaram em que caracteriza um escritor? O que faz um escritor ser um escritor? Para vocês responderem a essa pergunta, a gente vai pedir para que aí na sala de aula vocês façam uma roda de conversa, tá bom? E aí nessa roda de conversa vocês vão trazer tudo o que vocês acham que caracteriza um escritor. Lembrando de trazer o conhecimento de mundo de vocês. E aí nessa roda de conversa vocês já podem trazer os escritores que vocês leem, pensar nessas escritas, aqueles que vocês conhecem através de livros, aqueles que vocês conhecem através da internet. O importante é você traçar as características de um escritor. O que faz ele ser um escritor? Obrigada pela participação de vocês. Então, as 3 escolas que participaram falaram muito bem aí sobre as características de um escritor. A primeira escola, lá em Fonte Boa, falou um pouquinho que existem vários tipos de escritores. Bacana, isso mesmo, né? Existe o jornalista, que é um escritor, mas existe também aquele escritor de livros literários, né? O escritor que é dedicado à arte da literatura. A gente está conversando um pouquinho aqui hoje sobre esse tipo de escritor, tá bom? Parabéns a todos os estudantes aí. E a gente vai dar continuidade à nossa aula agora com o professor. E aí, professor, eu passo para você dizendo assim que, para mim, o que caracteriza o escritor também tem a ver com a característica lá que a segunda escola conversou, que é a intimidade com a escrita. Afinidade também, né? Então, ter afinidade com a escrita, intimidade, desejo de escrever, isso para mim faz parte de um grande escritor. A expressão maior é a que você consegue utilizar para chegar lá no coração da pessoa, né? Corações e mentes são fundamentais. E vamos a mais uma expressão poética aqui, só que com o nosso vídeo. Nós vamos voltar já já. Prestem atenção, muitas orientações interessantes.
Desde a criação da imprensa moderna, o homem vem buscando outras formas de passar o conhecimento adiante. Foi assim com a criação da rádio, com a chegada da TV, com o boom da internet. Mas hoje em dia o problema é outro. Com tanta informação rolando por aí, difícil mesmo é tornar o conteúdo atraente. Para prender a atenção dessa galera que cresceu entre jogos, computadores, celulares, videogames, tem escola inovando e usando a tecnologia a favor da educação. Muita gente acha chato ler poesia. Elisa Lucinda não concorda. A poetisa aposta em um jeito novo de declamar, usando também suas outras inúmeras habilidades. Além de escrever versos, a capixaba é também diretora, roteirista, atriz de teatro, de televisão e de cinema. Já trabalhou em novelas brasileiras, lançou livros e fez diversos espetáculos e recitais. Há 10 anos ela mantém a Escola de Poesia Viva, em que ensina seus pupilos a fazer uma interpretação teatral dos versos. Para mim, o papel da escola pública é o papel mais poderoso na construção de um futuro à altura da majestade que o Brasil é no mundo. O lema da escola e de muitos trabalhos de Elisa Lucinda pode ser resumido em uma frase: falando poesia sem ser chato. Eu só quero dizer assim, eu gosto da diversidade. Perde muito o mundo que se acha homogêneo. Galera da Escola Estadual Pedro Álvares Cabral, hoje estamos recebendo uma poetisa, cantora, atriz, jornalista, mulher multiuso, aquariana arretada. Uma salva de palmas para Elisa Lucinda. Obrigado por você ter vindo, viu, Elisa? Muito obrigada a você por ter me convidado. Fala um pouco sobre a tua educação, né? Como é que foi seu ensino médio, por exemplo? Pois é, o meu segundo grau, que é o ensino médio, eu estudei para ser professora, normalista. Existe ainda isso? Eu, com 17 anos, já estava dando aula e ainda é a minha profissão mais querida. Eu nunca fui uma aluna quietinha. Sempre fui muito inquieta, sempre fui muito arteira. Eu era uma menina muito curiosa, eu sou um ser humano curioso. E eu prestava muita atenção na aula, para eu poder não ter que estudar muito em casa. E alguém aqui tem alguma pergunta para Elisa? Fala aí, Luciana. A senhora também é atriz, certo? Muitos atores dizem que os personagens dão uma lição de vida. Assim, qual foi a maior que você teve, assim? Eu não sei se foi a maior lição de vida, porque cada personagem ensina uma coisa. A Pérola, por exemplo, de Mulheres Apaixonadas, a cantora, me ensinou a ser mais elegante, a descobrir uma elegância em mim. A doutora Selma foi muito interessante, porque me ensinou a ser tolerante com a intolerância. Porque o preconceito é uma intolerância, né? Porque eu não sei se você se lembra ou sabe sobre isso, Léo, era uma novela do Manuel Carlos, e a menina era tão racista, tadinha, por causa da mãe e tal, ensinaram a ela isso, que ela não aceitava o pão que eu desse. Eu andava na rua, as pessoas, dá na cara daquela garota, e não sei o que, bate na... Eu falava, gente, eu até quase concordava. Se fosse a Elisa, talvez não tivesse sido tão paciente. Mas a Selma amava aquele homem, o pai da menina, e trouxe a menina pelo amor. Você falou que sabe fazer várias coisas, tem talento múltiplo. E eu gostaria de saber quais são seus ídolos na interpretação, na poesia. Eu tenho os poetas Mário Quintana, Fernando Pessoa, Adélia Prado, brasileiros, esses caras fizeram a minha cabeça, porque quando eu tinha de 11, isso foi importante, de 11 anos a 17, eu estudei declamação, minha mãe me botou para estudar declamação. Essa mão que a poesia me deu, de 11 a 13 anos, quando a gente assim, não conta mais histórias pra gente, e a gente não está na literaturona. Então é um momento que o aluno fica meio perdido. E é uma boa hora para a poesia pegar a gente. Eu aconselho. A poesia traduz os sentimentos da gente. Vou declamar. Chama-se de Olavo Bilac, Pássaro Cativo. Armas num galho de árvore ou alçapão. E em breve, uma avezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dás-lhe então por esplêndida morada, a gaiola dourada, dás-lhe alpiste, água fresca, ovos, tudo.
Mas por que será que, tendo tudo, há de o passarinho ficar mudo, arrepiado e triste, sem cantar? É que, criança, os pássaros não falam, só gorjeando sua dor exalam, sem que os homens os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os seus ouvidos escutassem esse cativo pássaro dizer: não quero teu alpiste, solta-me, covarde, Deus me deu por gaiola a imensidade, não me roubes a minha liberdade, quero voar, voar. Imagine um aluno prodígio que aos 15 anos consegue uma autorização especial para entrar no curso de medicina e que depois larga a faculdade e a vocação médica para se dedicar ao seu principal talento, a poesia. Esse personagem vibrante com certeza já esteve bem perto de você. É Olavo Bilac. Ele é considerado o maior poeta do parnasianismo, movimento que, ao contrário do romantismo, se preocupava com a perfeição formal dos versos. O Beijo, um dos seus poemas mais famosos, começa assim: foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior, glória e tormento. Contigo a luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. A senhora se formou como professora, certo? Eu quero saber como é que a senhora conheceu a televisão ou o teatro, como é que foi a sua formação, como é que a senhora entrou na televisão. Eu queria ser atriz. Meu pai me convenceu a estudar jornalismo, já que eu tinha jeito com a palavra. O colégio tinha chamado meu pai dizendo que eu escrevia bem, fazia redação bem. Então eu fui nessa. E continuei fazendo teatro à noite. Eu era repórter na televisão. Boa noite, estamos aqui, vai começar o Espírito Santo Notícias, que era lá no Espírito Santo, eu sou capixaba. Aí eu fui entrevistar a Elba Ramalho. Ela estava apresentando uma peça de teatro, que ela fazia teatro na época. Aí eu chorei. Aí depois limpei os olhos e entrevistei ela. Eu não sabia, claro, ninguém sabia que eu tinha chorado. Aí minha mãe, quando eu cheguei em casa, que me viu na TV, falou: minha filha, você chorou hoje, não foi? Eu falei assim: sim. Ela falou: por quê? Eu falei: mãe, porque eu não quero mais dar a notícia, eu quero ser a notícia. Eu já tinha 28 anos, vim embora para o Rio de Janeiro, já tinha um filho, mas o sonho é assim. Tem um poema assim, meu, pequenininho, chama A Conta do Sonho. Quanto custa um sonho? Alguma coisa ele sempre custa. Outras vezes, muitas coisas ele custa. Outras vezes, outros sonhos ele custa, mas não importa. Não importam os sacrifícios, os percalços, os espinhosos enredos, não importa. Uma vez vivido, o sonho está sempre num ótimo preço. Tá lá no dicionário. Poesia é a arte de escrever em versos. Mas para quem lê e se envolve, a poesia é muito mais do que isso. Ela tem o poder de emocionar, trazer lembranças, sentimentos esquecidos, angústias, medos. Rimbaud e Baudelaire, famosos poetas franceses, habitaram a linhagem dos malditos. Fumantes inveterados, boêmios, viciados, largados, doentes, esses vagabundos da palavra tinham os bares como a sua segunda casa. Tinham como temas recorrentes o erotismo, a decadência, a morte, o tempo, o exílio e o tédio, e abordavam principalmente o viés nefasto da vida. Aqui no Brasil, Augusto dos Anjos e Torquato Neto estão entre os que largaram o veneno dos versos no papel, para deleite dos leitores que podem vibrar com os seguintes versos de Torquato Neto: eu sou como eu sou, presente, desferrolhado indecente, feito um pedaço de mim. O que mais que te assusta e o que mais te fascina dentro da poesia? A diferença, digamos, entre o poeta e os outros seres é que ele, tudo que vive, testemunha. Fui roubado, escrevo. Traí, escrevo. Me iludi, escrevo. A vida inspira um poeta e ele traduz o seu pensamento, sua compreensão do mundo em poesia. E é muito maluco, porque os temas são os mesmos. Pensem bem, o amor. Há quantos milhões de anos um homem não canta o amor? Pois eu faço um poema de amor agora. Fala, professora, falei muito, né? Imagina, é um prazer. Elisa, eu acredito muito que quando o aluno tem a oportunidade de aprender de uma forma que não seja didática, que ele não esteja diante dos métodos convencionais, ele se descobre mais, se dá mais oportunidade de descobrir, perceber e de criar. E muitas vezes
descobre nele mesmo dons, habilidades que talvez ele só fosse descobrir numa idade avançada. Claro. E quando ele tem contato ainda no colégio com essa oportunidade, isso é de muita valia. Pode mudar o destino daquela pessoa. E tem mais, quanto mais a gente experimenta coisas, uma música, uma canção, o que a gente nem sabe, às vezes. Uma menina uma vez me chamou chorando numa escola. Você está chorando por quê? Depois de um recital meu, ela falou, eu acho que eu sou poeta e não sabia. Ela nunca tinha presenciado uma poesia bem falada, de um jeito que tocasse o coração dela. Então eu acredito que a arte esclareça a gente. Aí você sabe mais sobre você. Eu queria saber como você vê, assim, hoje em dia, o que a internet tem de influência para os jovens, assim, até como formação de futuros artistas. Assim. Antigamente, era uma coisa, quando só existia, só a televisão era que emanava, a informação só vinha de lá para cá. Agora não! Agora todo mundo pode ter seu blog. Isso é maravilhoso. Só não pode substituir o mundo real. Escritor é aquele que escreve um livro. É mesmo? Quem é que disse? Faz tempo já que não é assim. Depois que a internet ganhou força, muitos escritores começaram a colocar seus textos na rede bem antes de publicar em jornais, livros e revistas, e conseguiram leitores pelo país todo. Clara Averbuck, por exemplo, começou colocando seus textos em um blog, foi muito lida e só depois teve seu primeiro livro publicado. Um deles acabou virando filme. Uma outra autora, Ana Paula Maia, escreveu um folhetim pulp todo na internet. E Daniel Galera, uma das revelações da nova literatura brasileira, também deu seus primeiros passos na rede. Ele participou por 3 anos de um zine online e disponibilizou uma coletânea de contos na web, antes de fechar contrato com uma editora. Mas ainda tem gente que acha que blogueiro não é escritor, que os verdadeiros autores estão nos livros, ou que se escritor é bom mesmo, sai do mundo virtual para o impresso. Será? Eu ouvi! Adorei! Ó, só quem vê a estrada do sonho é o sonhador, então caprichem, sonhar já é metade do projeto. Elisa, Pedro Álvares Cabral, brigadíssimo, galera. Obrigada, professor. Valeu mesmo. Será? Muitas perguntas. Então vamos a algumas ações que podem nos dar respostas. Vamos à nossa cartela. 3 grupos. Grupo 1, aguçando o olhar e o ouvir. A partir do que vocês viram e ouviram sobre Elisa Lucinda, grande mulher, né? Tracem suas características pessoais e profissionais. Grupo 2, estimulando reflexões. Que passagens no vídeo podem estar associadas à profissão de um escritor? Justifique. Grupo 3, identificando atitudes cidadãs e sentimentos. Reflitam sobre 2 frases presentes no vídeo. A vida inspira um poeta e ele traduz no seu pensamento a sua compreensão do mundo em poesia. Depois que a internet ganhou força, muitos escritores começaram a colocar seus textos na rede. Agora respondam, na atualidade, como a produção de um escritor pode atingir e influenciar seus leitores? Esse ponto é muito interessante, porque com o advento dessa internet, né, todas as possibilidades que nós temos de cada um ser escritor, cantor, musicista, enfim, cada um ser aquilo que quiser diante das câmeras, nós vemos quanta gente maravilhosa e talentosa existe. Então, todos aí artistas com grandes possibilidades de contribuir. Isso é fantástico, porque a gente não precisa ficar endeusando aquele, aquela. Não, todos somos incríveis e desenvolvemos trabalhos bacanas. Não é isso, professora Vânia? É isso aí, professor. E todos nós também poderemos ser escritores, se quisermos. Será que vocês querem ser escritor por um dia? A atividade complementar de hoje tem um pouco a ver com isso. Mas antes a gente vai passar um videozinho aí, daqui a pouco a gente lança o desafio oficial. Confere aí.
imaginou se fossem vocês aí caminhando pela rua e aí cai um monte de palavras? O que vocês fariam com elas? Pois bem, essas mesmas palavras que apareceram lá no vídeo da garota e que inspiraram essa garota aí a escrever lá no seu caderninho, essas mesmas palavras vão aparecer agora aí na sua tela também, caindo aí na sua tela. Confere aí. Tem várias aí, tá? Tem internet, ônibus, caminhos, palavras, ele, são várias. Elas vão ficar aí na sua tela. Então, olhando para essas palavras, aí na sala de aula, vocês vão formar dois grupos. O grupo 1 vai se chamar Eu Poesia e o grupo 2 vai se chamar Eu Contador de Histórias. O que a gente quer que vocês façam hoje, tá? O grupo 1, a partir das palavras destacadas, que vão continuar aí caindo na tela de vocês, vocês vão criar um poema coletivo e vão se organizar aí criativamente para socializar esse poema para o Brasil inteiro. E o grupo 2, Eu, Contador de Histórias, vai fazer o seguinte. A partir das palavras também destacadas, aquelas mesmas palavras que vão continuar aparecendo aí na sua cartela, vocês vão criar uma história coletiva e vão tentar organizar um cenário para também socializar essa história com o Brasil todo. Então, o grupo de poesia e um grupo de histórias. Como é que vocês formam esses grupos? Formem por afinidades, tá bom? Quem gosta de poesia vai para um lado da sala, quem gosta de histórias vai para o outro. E aí vocês vão observar novamente aí essa cartela que vai rodar para vocês daqui a pouco. As palavras vão continuar aí aparecendo. Seu professor também tem essas palavras. Seu professor também tem um material de apoio para o grupo de poesia e para o grupo de história. Agora eu lembro o seguinte, o que a gente está pedindo aqui é um texto literário, a gente está falando de escritor. Então traz toda a criatividade e daqui a pouco a gente volta para conversar e para ouvir vocês. E aí a gente espera que vocês tenham gostado de ser escritor por um dia e que saiam dessa coisa de ser escritor por um dia e passem a ser escritores por uma semana, por um mês, por um ano. Porque a escrita é assim, escritor não é apenas aquele famoso que produz e lança um livro e é badalado. Escritor é você, você pode ser escritor todos os dias. E a gente continua a nossa aula agora com o professor Jorge. Trazendo a nossa memória, né? É importante, vamos escrever mais um pouquinho. Para isso, vamos olhar a nossa cartela. Neste momento, você é um escritor, é uma escritora, e sua escrita é espontânea. Expresse os seus sentimentos em relação ao encontro de hoje. Quando a gente escreve, né, as lágrimas podem cair, mas de qualquer maneira elas são libertadoras. Não é isso, professora Vânia? É isso aí, professor. E a gente vai chegar agora na nossa avaliação. Aí na sala de aula, o seu professor deve ter espalhado alguns textos, ok? A gente vai pedir agora que vocês fiquem em trios, ok? Que vocês escolham esses textos que estão espalhados aí pela sala. Em seguida, vocês vão ler os textos e vão fazer associações com as aulas de hoje. Depois, vocês vão escrever em uma tarjeta o que vocês vão levar para as suas vidas a partir da experiência de ser um escritor. Caso vocês não estejam com esses textos aí em mãos, vocês podem ser criativos, de repente usar até a internet aí para pesquisar alguns textos da Elisa Lucinda, que estava lá no vídeo, que é uma grande escritora que esteve presente aqui no nosso vídeo de hoje, tá bom? Professora Adriele, muito obrigado a você. O nosso querido aluno tem uma voz assim muito bonita também e colocou sua emoção aí no papel. Vamos adiante então, professora Vânia. Eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Eu quero fazer uma pergunta para a Vânia aqui, né? Que dica você daria para essas pessoas que querem começar a escrever? Olha, a gente começa a escrever escrevendo, né? A gente falou outro dia aqui, em uma aula anterior, sobre o medo da folha em branco. A gente não deve ter o medo da folha em branco. Quando a gente falou lá no começo da aula sobre o que caracteriza um escritor, professor, o que faz um escritor ser um escritor, alguém falou da familiaridade com a escrita. Muitas vezes essa familiaridade não vem rapidamente. Às vezes vem a partir de uma descoberta, alguém passa por uma situação e começa a escrever sobre algo. Então, é importante essa intimidade estar diante da sua própria escrita. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, para quem já gosta de escrever, já tem uma familiaridade, é consumir aquilo que você quer escrever. Então, se você quer ser um poeta, leia muitos poetas, tá bom? Se você quer ser um romancista,
leia muitos romances. Se quer ser um contista, leia muitos contos. E por aí vai. É importante isso, principalmente que a pessoa vai se revelando e vai se conhecendo também, né? Mas você tinha escrito algumas coisas ali ainda há pouco, eu vi. Estou dedurando tudo aqui hoje. Ele está me dedurando. É porque na hora do memorial, enquanto os alunos estavam escrevendo, eu também estava escrevendo. Peguei todas aquelas palavras lá da atividade. Então vamos socializar conosco aqui? Posso socializar sim. Escrevi mais ou menos assim, pegando algumas daquelas palavras, dizia o seguinte: amanhã passava e o passado voltava, mas caminhava e subia como um foguete num céu transformado em estrelas. Ainda era manhã e eu te encontrava, palavra alada, palavra perdida, achada no tempo de outrora. A palavra alada agora era a palavra amora, era história que ia e vinha, era sonho e era vida, era mundo e poesia. A palavra amada, amora, era a manhã que passa do passado, que brinca no presente e se conecta com o futuro na sala amiga da vida, onde se escreve o sonho de um escritor estudante. Minha amiga poetisa, isso é fantástico. Professor, acho que vamos encerrando aqui com essa maravilha toda sua, né? Vamos nos despedir aqui de todos os nossos colegas e que essa despedida seja só desse momento, mas que essa aula de hoje ecoe durante muitos momentos ainda para todos eles. É isso aí, hoje os estudantes foram escritores por um dia. A gente viu aqui um pouquinho sobre as características de um escritor, o que faz um escritor ser um escritor. Através dessa aula, no nosso vídeo, a gente trouxe uma escritora, que é a Elisa Lucinda, falando da experiência dela, de artista, trazendo a sua escrita, a sua arte como atriz também, falando como é que ela se reconheceu escritora, atriz, fala um pouco das experiências dela. E legal que ela fez isso lá na escola, ela bateu um papo com os alunos. E isso leva a gente também a crer o seguinte, que a literatura, essa arte literária, ela não está tão distante da gente como a gente pensa. Os autores, eles não estão só nos livros, né? Os autores não são apenas autores mortos, com todo o respeito a todos os escritores todos que já foram, né? Mas hoje nós tivemos grandes escritores aí, pelo Brasil todo, escrevendo poesias, poemas. E coisas lindas, né? Teve crônica aí. Eles não disseram que era crônica, mas teve crônica, teve conto também. Sim. Então, que a gente não tenha esse medo da escrita. E se alguém gostou dessa aula e a partir dela pensa, poxa, eu posso ser um escritor. Isso é uma profissão também, professor? É uma profissão. E Jorge Amado que o diga, né? Paulo Coelho também, com outro estilo, que o diga e vivem muito bem. Importante é se dedicar, mas mais do que tudo, é que você seja autor da sua própria vida. Professor, e como a gente também observou lá no vídeo, a tecnologia ela tem ajudado muito a revelar novos escritores. Hoje você tem muitos sites, muitos aplicativos em que você pode escrever e compartilhar. O mundo das fanfics estão aí para provar isso. Tem muito autor jovem ganhando muito dinheiro aí entre 15 e 19 anos. Pessoas que gostam muito de uma obra de arte e a partir dela começam a escrever a partir do seu mundo de fã. Então tem muito espaço aí para jovens escritores. Se você acha que tem um talento, que pode aperfeiçoar isso e que deseja exercitar a arte da escrita, saiba que a escrita é para todos, né? Muitas possibilidades. E às vezes a gente tem aquele bloqueio, mas eu não escrevo bem. Não, escrita é criatividade, é desejo, é vontade. Então, mesmo que você não se ache um grande escritor, em algum momento da vida, você em algum cantinho já escreveu um poema, já escreveu uma história, já mandou para alguém. E hoje a internet está aí, a gente pode compartilhar todas essas produções. Roteiro para games, roteiro para histórias em quadrinhos, enfim, vamos lá. Pessoal, tchau e até a próxima. Um grande abraço, um beijo no coração de todos os escritores, os jovens escritores do Brasil. Até a próxima. Vamos lá.